Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um LariCast, Lari Talk, ainda não sei o nome, mas eu espero que esse episódio possa de alguma maneira te edificar. Hoje é segunda-feira, a minha segunda não começou bem, o meio dela foi pior ainda, foi muito estressante, muitos problemas e são 7:30 da noite, eu não sei como que ela vai terminar. Mas eu venho gravar esse episódio depois de ter orado um pouco e eu vou compartilhar com você aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e quem sabe isso te edifique também. Bem, hoje é 1º de junho e no mês de maio, minha mãe e eu, a minha casa, nós fizemos orações com relação a alguns pontos em específicos e terminamos a oração pelo período determinado ontem. Então ontem foi o nosso último dia de campanha, vamos colocar assim. E hoje veio uma bomba com relação a um dos pontos que estávamos apresentando. E eu, enquanto orava e questionava tanto a mim, quanto tentava ali de alguma maneira perguntar também para o Senhor o porquê das coisas estarem se encaminhando dessa maneira, o Senhor, através do seu Espírito Santo, trouxe assim ao meu coração que Deus ele escolhe os seus meios de trabalhar. E os seus meios nem sempre são os meios que nós esperamos. Em Isaías 55, nós temos que os pensamentos do Senhor eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim também como os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Israel esperava um Messias que fosse glorioso, que viesse para derrotar o Império Romano. Eles esperavam o Messias com um governo político, mas eles não receberam esse Messias. Eles receberam alguém que era filho de um carpinteiro, humilde e manso, que não gritava, e que quando o seu discípulo, Pedro, tentou usar uma espada para defendê-lo, ele disse não, e acabou curando o ferido que foi Malco. Então, às vezes você está esperando que algo aconteça e esse algo não acontece ou acontece diferente. Não deixa isso abalar a fé do seu coração nem a confiança que você sente no Senhor. Porque os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Ele tem uma maneira específica de trabalhar que muitas vezes nós não compreendemos. O que precisamos ter em mente? Que Deus, ele continua sendo Deus. Independente do momento que estamos passando, nós precisamos permitir que o nosso coração se apegue nessa verdade. Deus é Deus. E ele é soberano, no mais alto da montanha, no mais profundo dos vales. Outro exemplo também que me vem muito forte é que em 1 Samuel 15, o Senhor fala que ele se arrepende de ter colocado Saul como rei de Israel. E no capítulo seguinte, 1 Samuel 16, Deus unge a Davi. Deus não poderia, nesse meio tempo, do 15 para o 16, ter destituído Saul, entregado o reino para Davi, ter tirado Saul desse governo. Lógico que ele poderia, mas Deus escolheu agir de outra maneira. Deus escolheu permitir que Saul continuasse mais de uma década no trono e que Davi, por mais de uma década, por volta ali de 14, 16 anos, ele fosse perseguido por esse rei. Deus ele poderia ter poupado todo esse sofrimento para Davi, poderia, mas Deus não quis. E por quê? Porque Deus estava preparando Davi, preparando o coração de Davi, a fidelidade de Davi. Ele estava transformando Davi nesse rei, no rei estrategista que ele foi. Ele aumentou o território de Israel 10 vezes. Então, você pode estar aí passando por uma situação complicada, difícil, assim como eu passei e estou passando pela minha segunda-feira. Talvez a sua seja mais de uma segunda-feira, mais de anos. Mas lembre-se, Deus ele não nos dá as respostas conforme nós esperamos que elas venham. Mas apesar de serem diferentes, elas ainda são respostas de Deus. Ainda é o modo e o meio que Deus escolheu trabalhar. Ele é soberano.
É o caminho que nós trilhamos. É o caminho que Ele permitiu nos trilhar. E nesse caminho nós seguimos, sabendo que Ele está produzindo em nós algo que lhe apraz, algo que lhe agrade. Hoje, em Isaías 64, foi o meu devocional, o versículo 8 diz assim: Agora, porém, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de Tua mão. Se colocar como barro é ser maleável, é ser flexível, é ser moldado, é ser mexido. Então nós não podemos esperar que Deus nos responda da maneira como nós queremos que Ele responda se nós quisermos ser barros em Suas mãos. Mas devemos sim confiar de que Ele é o nosso Pai e que o Pai ama os seus filhos e que Ele é o nosso oleiro e que Ele fará de nós aquilo que precisamos ser para a Sua glória e para a Sua honra. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus. Bem, é isso. Espero que tenha te edificado. Eu ainda estou meio mexida com os acontecimentos, mas foram palavras que de alguma maneira me consolaram. São exemplos, esse de Jesus, de Davi, as passagens de Isaías, que consolam o meu coração e que fazem com que o meu olhar ele se volte para Cristo Jesus, sabendo que Ele é o consumador da minha fé, que Ele é a minha esperança e que eu posso confiar nele e depositar nele a minha confiança, porque Ele faz muito mais do que eu possa imaginar, do que eu possa pedir. Esse é o nosso Deus. Bem, um abraço para você, que Jesus Cristo te abençoe e abençoe também a tua família. Até o próximo episódio. Tchau!